Boa noite a todos, eu me chamo Raul e quero contar algo que aconteceu em 1998, quando eu tinha 32 anos na cidade de Ceilândia. Quero contar algo aterrorizante e surpreendente envolvendo uma criatura que parecia ser um lobisomem e que fez algo macabro no meu bairro. Se foi justiça ou não, vocês decidem. Eu morava em um bairro nos arredores da cidade e meu vizinho, que era um grande amigo meu, gostava de fazer churrasco em sua chácara nos fins de semana. Numa sexta-feira, ele me ligou me convidando para mais um desses churrascos, por volta das 9 horas da noite. Eu aceitei o convite e fui até a casa dele. Acendemos a churrasqueira e começamos a assar carne. Enquanto preparávamos tudo, ficamos conversando e observando a escuridão da mata ao redor. De repente vimos algo estranho. Um homem desconhecido caminhava entre as árvores, como se não quisesse ser visto. Olhamos melhor para ver quem era e notamos que ele estava a cerca de 50 metros de distância. Logo depois ele sumiu no meio da vegetação de maneira suspeita. Meu vizinho e eu subimos no terraço da casa para tentar avistá-lo novamente, mas o homem havia desaparecido. Pensamos que poderia ser algum maníaco vagando pela escuridão. O tempo passou e por volta das 2 horas da manhã, ouvimos vários cachorros latindo perto da chácara. Olhamos ao redor e vimos algo estranho. Uma criatura estava correndo próximo à propriedade. Ela se movia em 4 patas na nossa direção, mas ao perceber que a tínhamos visto, rapidamente se escondeu nos arbustos perto da cerca. O que mais me assustou foram os olhos do bicho. Mesmo no escuro, eles brilhavam intensamente. Além disso, o tamanho da criatura era enorme. Ficamos paralisados tentando entender que tipo de animal era aquele, mas logo a criatura desapareceu. Pouco tempo depois, os cachorros voltaram a latir para a cerca. Nós não conseguíamos ver nada por causa da escuridão, mas achamos que poderia ser o mesmo animal. Pegamos algumas pedras e começamos a jogá-las no mato. Para nossa surpresa, algo inacreditável aconteceu. A criatura saiu correndo da vegetação, mas agora estava de pé. Ela soltava grunhidos de dor e parecia um homem muito peludo. Ele caiu no chão, mas logo se levantou. Percebemos que uma das pedras que jogamos o acertou em cheio, causando um ferimento grave. O som que aquela coisa fazia era assustador. Sem pensar 2 vezes, ele correu para dentro da mata e desapareceu. Meu vizinho e eu entramos apavorados em casa e nos trancamos. Ficamos espiando pelas frestas da janela para ver se a criatura voltava. Meu vizinho pegou o rifle e subimos novamente no terraço, esperando que o lobisomem reaparecesse, mas ele nunca voltou. Mesmo assim, os cães continuaram latindo ao longe. Ficamos atentos a qualquer sinal da criatura, mas depois de um tempo o silêncio tomou conta da noite. Conversamos sobre o que tínhamos acabado de presenciar e chegamos à conclusão que aquilo realmente parecia ser um lobisomem. Passamos o resto da madrugada assustados, esperando o dia amanhecer. Quando finalmente clareou, voltei para casa ainda preocupado com o perigo que aquela criatura representava. Ela poderia voltar a qualquer momento. No entanto, 2 dias depois da aparição do lobisomem, meu vizinho me ligou para ver algo estranho que estava acontecendo na mata. Já passava das 9 horas da noite. Eu fui até a casa dele e subimos no terraço para tentar entender o que estava acontecendo. Quando olhei, eu vi 2 carros da polícia estacionados a cerca de 100 metros à frente, no meio da vegetação escura. Parecia que os policiais estavam procurando alguém ou algo naquela área e depois de um tempo, vimos que eles tiraram algo grande de dentro da mata. A curiosidade bateu forte e meu vizinho e eu decidimos nos aproximar. Achávamos que eles tinham capturado o lobisomem. Ao chegar mais perto, vimos que os policiais haviam retirado o cadáver da vegetação e, para nossa surpresa, era o mesmo homem que havíamos visto naquela noite da churrascaria. O mesmo andarilho misterioso. Talvez ele estivesse fugindo do lobisomem naquela noite. Mas o mais assustador era o estado do corpo.
Ele estava coberto de ferimentos profundos, como se tivesse sido atacado por uma besta gigantesca. A polícia começou a questionar os moradores se alguém havia visto algum animal feroz rondando a região, mas ninguém soube dizer nada. Meu vizinho e eu ficamos calados, sem coragem de contar o que havíamos visto, com medo de nos tornarmos suspeitos da história. Depois daquele dia, meu medo do lobisomem só aumentou. Passei a vigiar a minha casa todas as noites, temendo que aquela criatura voltasse. Mas, com o passar dos dias, descobri algo surpreendente. Aquele andarilho que a polícia encontrou sem vida na floresta era, na verdade, um criminoso procurado, um maníaco que já havia cometido vários crimes. Não posso entrar em detalhes sobre os atos dele, mas o fato é que o lobisomem, de certa forma, fez justiça ao se livrar dele. Fiquei pensando se aquele lobisomem que vi ao amanhecer foi o responsável pelo ataque. O tempo passou e nunca mais avistei a criatura e ninguém mais falou sobre aquela fera. Dizem que essa entidade pode assumir a forma de um homem comum. Cheguei até a procurar por algum suspeito que pudesse estar ferido, mas nunca encontrei nenhuma pista. Uma coisa, no entanto, ficou clara para mim. Essas criaturas existem e atacam as pessoas, mas às vezes os verdadeiros monstros podem ser muito piores que um lobisomem. Olá, eu quero compartilhar o meu relato. Naquela época eu trabalhava como auxiliar de enfermagem no turno da noite em um pequeno hospital na minha cidade. Certa noite, quando cheguei para começar meu expediente, peguei os prontuários dos pacientes que vi e havia anotado um novo paciente sob meus cuidados. Ao ler o histórico, descobri que ele tinha 34 anos e havia sido baleado 2 vezes com uma espingarda. Um tiro atingiu as suas mãos e o outro atravessou seu braço. Eu fui buscar mais informações e soube que ele havia sido encontrado sem roupa em uma estrada próxima a um bosque, já de manhã cedo. Ele tinha perdido muito sangue devido aos ferimentos, mas os socorristas conseguiram resgatá-lo a tempo. O problema era que esse homem não carregava nenhum documento e se recusava a falar sobre qualquer coisa. Ninguém sabia quem ele era. Por precaução, um policial ficou de guarda na porta do quarto até que a investigação fosse concluída. Horas depois, a polícia conseguiu confirmar que ele não tinha antecedentes criminais e que, estranhamente, ele também não queria prestar queixa contra quem havia atirado nele. Com isso, os policiais foram embora, mas continuaram investigando o caso. Fiquei sabendo que esse homem não era da cidade, apenas estava de passagem. Apesar dos tiros, a sua recuperação foi incrivelmente rápida. Em apenas uma semana, já receberia alta. Por segurança, o hospital manteve vigilância ao redor do quarto, para garantir que ele não fugisse antes de concluir o tratamento. No dia seguinte, eu fui trocar os curativos dele e percebi algo estranho. Ele estava muito calado e me observava de um jeito incomum. Eu fiz o meu trabalho e segui para os outros pacientes. Meu turno passou rápido e logo amanheceu. Quando voltei ao trabalho na noite seguinte, os comentários estranhos dos outros funcionários começaram. Eles disseram que durante a madrugada, aquele paciente baleado havia começado a uivar como se fosse um lobo dentro do quarto. Mas sempre que alguém entrava para ver o que estava acontecendo, ele parava imediatamente. Muitos colegas começaram a achar que ele tinha problemas mentais. Mas para mim, havia algo mais acontecendo ali. E uma coisa era certa: se aquele homem ficasse sozinho, com certeza tentaria fugir do hospital. Ainda bem que deixaram um guarda de plantão perto do quarto dele, vigiando o tempo todo. Mas depois de alguns dias, esse homem parou de uivar e eu fiquei mais tranquilo em relação a ele. Então continuei cuidando dos outros pacientes. Quando já passava da meia-noite e eu estava voltando para minha sala, passei pelo banheiro e vi algumas ataduras jogadas bem na entrada.
Fiquei preocupado porque certamente pertenciam ao paciente que havia levado 2 tiros. Assim que passei pelo banheiro, segui pelo corredor da ala e vi algo estranho acontecendo. O segurança do hospital estava agachado, atrás de alguns carrinhos de maca, parecendo assustado com alguma coisa. Vale lembrar que os seguranças do hospital não estavam armados, já que era um espaço público. Quando o segurança me viu, fez sinal com as mãos para que eu saísse dali sem fazer barulho. Mas eu não tive tempo de reagir, porque vi uma criatura enorme vindo pelo corredor. Parecia um cão gigantesco e estava a uns 15 metros de mim. Eu fiquei paralisado de medo, pois aquilo era muito estranho. Quando a pata da criatura tocou o chão, por sorte, ela não me viu. Estava claramente procurando uma saída do hospital. Quando chegou até a porta, percebeu que estava fechada. Foi então que presenciei algo inacreditável. A criatura se ergueu sob as patas traseiras e ficou de pé como se fosse um homem. Ela tentou empurrar a porta para sair, mas não conseguiu. Naquele momento tive certeza de que estava diante de um lobisomem. Seu corpo era coberto por um pelo escuro e desgrenhado, e sua cabeça e orelhas lembravam as de um cão. Porém, o que mais me aterrorizou foram seus olhos, que brilhavam como se fossem 2 luzes amarelas. Sabendo o que estava acontecendo e que estávamos em perigo, me abaixei e comecei a recuar lentamente sem fazer barulho, torcendo para que ele não me notasse. Mas quando cheguei perto do banheiro, a criatura me viu. Instantaneamente, ela se agachou, ficou sobre 4 patas e avançou em disparada na minha direção. Num reflexo, eu consegui entrar no banheiro e fechar a porta a tempo. Do lado de fora, ouvi a respiração acelerada do lobisomem. Ele começou a cheirar ao redor da porta e então começou a empurrá-la, tentando forçar a entrada. O pânico tomou conta de mim. Tapei a minha boca para não soltar nenhum som, pois sabia que se fizesse barulho, ele tentaria arrombar a porta para me pegar. De repente a criatura parou de empurrar a porta, ouvi passos no corredor e aos poucos os sons foram se afastando. Fiquei trancado no banheiro por mais de meia hora até que a segurança bateu na porta e disse que eu podia sair. Ele me garantiu que havia conseguido afastar a criatura do hospital. E então, com um olhar sério, ele confirmou que aquilo que eu já sabia. O que invadiu o hospital naquela noite era sem dúvidas um lobisomem. É claro que eu ainda estava apavorado, mas confiei no segurança. Ele me disse que conseguiu abrir a porta de entrada em um momento em que a criatura estava distraída. Assim que o lobisomem voltou pelo corredor e viu a saída aberta, correu para fora do hospital. No instante em que a criatura saiu, o segurança fechou a porta rapidamente. Ele me contou que não fazia ideia de que aquilo era um lobisomem e como ele conseguiu entrar no hospital, já que todas as entradas e saídas estavam trancadas para evitar que pacientes fugissem. Chegou até a brincar dizendo que algum paciente poderia ter se transformado na criatura. Mesmo assim, ele não parava de olhar pelo vidro da porta, tentando ver se o monstro voltaria ou se ainda estava por perto, mas aparentemente ele havia sumido. Eu, por outro lado, não tive coragem de chegar perto da porta. O medo de ver aquele ser novamente me paralisava. A minha maior sorte naquela noite foi que todas as outras portas do hospital estavam trancadas. Isso fez com que o lobisomem ficasse isolado perto da saída, sem conseguir ir para outras partes do prédio. Ainda tremendo, decidi ir até o quarto do meu paciente, aquele que havia levado 2 tiros e estava fugindo. Mas quando cheguei lá, ele já não estava mais na cama. Eu fiquei desesperado e pedi ao segurança para procurá-lo. Quem sabe a criatura tinha atacado ele lá fora. Ou talvez ele tivesse visto o lobisomem e tivesse se escondido em algum canto. O segurança começou a procurar pelo hospital, mas não encontrou o sinal do paciente. Porém, ele não teve coragem de ir lá fora procurar, pois seria muito arriscado caso a criatura ainda estivesse rondando o local.
Quando amanheceu, contei tudo o que aconteceu para o chefe de enfermagem do meu setor, mas em vez de me dar apoio, ele me deu uma bronca pelo fato de o paciente ter fugido. Sobre a história do lobisomem, disse que verificaria as câmeras do hospital para confirmar se eu estava dizendo a verdade ou não. O que aconteceu depois foi ainda mais estranho. Meu chefe foi até a sala de monitoramento e assistiu às imagens. No mesmo dia, um técnico foi chamado para manipular as gravações e as filmagens do lobisomem foram removidas do sistema. 2 dias depois, perguntei ao meu chefe o que ele tinha visto nas câmeras e o que aconteceu com o meu paciente. Ele apenas me disse que era melhor eu esquecer o assunto, pois o paciente havia recebido alta e a história não daria em nada, para evitar problemas para o hospital. Ele então me pediu para não contar nada para os outros enfermeiros sobre aquela noite. Disse isso porque isso poderia me prejudicar e prejudicar a reputação do hospital. Depois disso tudo, eu continuei trabalhando lá, mas fiquei traumatizado com aquela experiência. Meu chefe me transferiu para o turno do dia e assim comecei a trabalhar apenas durante o dia. O que mais me intriga até hoje é que nunca vi as imagens das câmeras daquela noite. Além disso, há o mistério do meu paciente que jogou as ataduras no banheiro e sumiu ao mesmo tempo em que o lobisomem apareceu. Sinceramente, comecei a suspeitar que o paciente que levou os tiros, jogou as ataduras fora e fugiu, se transformou no lobisomem. Essa foi a minha verdadeira história de terror. Eu vivi isso e agora tenho certeza, lobisomens existem. Eu vi um com os meus próprios olhos, mas não tenho como provar. As imagens das câmeras foram apagadas. E pelo que ouvi, encontraram aquele paciente ferido e sem roupas na estrada. Talvez ele tenha sido baleado quando ainda estava transformado em lobisomem. O meu nome é Luciana, eu sou curitibana de coração, mas a minha história aconteceu no interior de Santa Catarina, em um sítio afastado, no ano 2000. Na época eu estava na faculdade estudando letras e tinha uma amiga chamada Clara, que morava nesse sítio com seus pais. A Clara era daquelas garotas fascinadas pelo sobrenatural. Ela vivia contando histórias de lobisomens, almas penadas, saci-pererê e criaturas da noite. Eu confesso que sempre achei isso tudo muito estranho e exagerado. Mas ela tinha uma curiosidade peculiar. Sempre dizia que queria ver um lobisomem de perto. Eu ria achando que só era brincadeira, até que uma noite algo estranho aconteceu. Foi em um fim de semana, quando eu fui visitar a Clara para fazermos um trabalho da faculdade juntas. O sítio dela ficava em uma região bem isolada, cercado de mato, com uma vista deslumbrante. O lugar era muito bonito, mas ao mesmo tempo tinha um ar misterioso. Ao entardecer, quando as sombras das árvores se esticavam e o vento fazia um som estranho ao passar pelos galhos. Passamos o dia estudando, mas também aproveitamos para cozinhar. Fizemos bolo de chocolate e biscoitos de polvilho, aqueles que a mãe dela nos ensinou a preparar. Entre uma risada e outra, a Clara voltou a falar sobre coisas de lendas da região. Segundo ela, um vizinho jurava ter visto pegadas enormes perto do galpão onde guardavam o milho. Outra senhora dizia que na noite de lua cheia ouvia uivos assustadores vindos da mata. Imagina se a gente vê alguma coisa hoje, ela disse animada. Eu apenas dei de ombros e disse para ela esquecer essa história. Era melhor eu não dar muita trela para o que ela estava dizendo. No final da tarde, Clara me convenceu a dormir lá. A minha mãe te leva de carro amanhã cedo. Não tem como você voltar agora, está muito tarde. Ela insistiu. Eu acabei aceitando, mas no fundo já estava com um pressentimento estranho. O lugar era isolado e quando a noite chegava, o silêncio era quase absoluto, exceto pelos sons da natureza. A noite começou tranquila. Ficamos na sala conversando, rindo das histórias assustadoras da Clara, até que o pai dela chegou com um olhar preocupado.
Ele tinha ido até a cidade buscar mantimentos e voltou com uma notícia inquietante. Tem uma criatura assombrando a região, ele disse muito sério. Um morador viu um bicho muito estranho perto da mata. Melhor trancar tudo. Clara riu dizendo que devia ser só um cachorro grande, mas eu já senti um arrepio na espinha. Trancamos todas as portas e janelas, apagamos as luzes e fomos dormir. Eu e Clara dividíamos o mesmo quarto. Ela dormia numa cama perto da janela e eu na outra, do lado oposto. O quarto tinha uma janela grande, de madeira antiga, que dava direto para o quintal. No meio da madrugada, acordei com um barulho estranho. Era um som suave, mas persistente, como se algo estivesse raspando na janela. Meu coração disparou. Eu virei a cabeça devagar e olhei para a cama da Clara. Ela dormia profundamente de costas para mim. Foi então que, tomada por um medo irracional, eu virei a cabeça para a janela e o que vi quase me fez gritar. Tinha uma criatura do lado de fora me observando. A luz fraca da lua cheia iluminava bem o rosto deformado daquilo. Os olhos brilhavam de um jeito nada humano. O focinho lembrava o de um morcego e a pele era meio amarelada com um aspecto doentio. Mas o pior eram as pernas. Os joelhos eram invertidos, como se fossem de um animal, mas a postura era humana. Era uma visão de pesadelo. Eu congelei. Meu corpo inteiro se recusava a se mover. A criatura não olhava para mim, mas sim para Clara, que dormia tranquilamente. O tempo pareceu parar, e tudo o que eu conseguia ouvir era o meu próprio coração batendo forte. Foi quando tive uma reação instintiva. Peguei o chinelo que estava do lado da minha cama e joguei com toda a força contra a janela. O barulho fez Clara acordar num pulo. Ela virou para mim assustada e seguiu meu olhar para a janela. Quando viu a criatura, soltou um grito que ecoou por toda a casa. O pai dela entrou correndo no quarto com uma lanterna na mão e conseguiu ver a criatura fugindo. Ela pulou a cerca do quintal e desapareceu na mata com uma agilidade assustadora. O pai da Clara ficou pálido. Eu avisei que tinha algo estranho por aqui, ele disse, tentando manter a calma. Naquela noite, ele insistiu que dormíssemos no quarto dele, enquanto ele foi dormir na sala de guarda. Na manhã seguinte, saímos para olhar o quintal. Encontramos pegadas enormes perto da janela. Pegadas que não pertenciam a nenhum animal conhecido. Eu fui embora naquele mesmo dia e nunca mais dormi naquele sítio. Clara, que antes falava sobre lobisomens, essas coisas, com bastante empolgação, nunca mais mencionou o assunto com a mesma leveza. Hoje eu moro em outra cidade, mas sempre que passo perto do interior de Santa Catarina, evito atravessar estradas desertas à noite. Clara me disse que nunca mais viu a criatura em seu sítio. E se tem alguma coisa que eu aprendi é que algumas curiosidades é melhor deixar quietas, porque às vezes o que a gente busca pode acabar nos encontrando primeiro. Boa noite. Olá, eu me chamo Joaquim. Eu moro na área rural de Barbacena, que fica em Minas Gerais. Eu trabalho na roça, assim como o meu avô e o meu pai. E o relato que eu estou prestes a contar aconteceu com o meu avô, e ele me contou essa história uma vez. Pois sempre que junta a nossa família, ele conta as histórias dele, que são na sua grande maioria de assombração. Mas teve um caos que aconteceu com ele, que quando ele conta, dá para perceber o medo nos seus olhos, pois aquele ser botou muito medo no meu avô. Eu irei contar esse relato como se fosse ele contando para vocês. Saudações. Tudo aconteceu em 1976. Eu tinha 25 anos de idade na época, e eu já tinha 3 filhos para criar, e para sustentar a família, eu tirava o meu sustento da terra, plantava feijão, milho e criava alguns animais. Até aí estava indo tudo bem, mas um fazendeiro rico da região começou a plantar milho em sua propriedade. E era quase 1 quilômetro só de plantação de milho.
A sua fazenda ficava a uns 100 metros de distância da minha casa. E lá trabalhavam várias pessoas, inclusive o meu irmão. Foi justamente ele que me levou até lá, pois tinha uma vaga para segurança, e como eu estava sem trabalhar por muito tempo, seria bom para mim. Só que eu não sabia onde eu estava me metendo. Eu fui para a fazenda numa terça-feira. Falei com o dono, ele era um homem bem sério e velho. Ele me vendo franzino e pequeno perguntou: "Tu acha mesmo que dá para ser segurança desse tamanho? Olha que o antigo segurança dava 2 de você." Ele riu depois que falou isso e eu respondi para ele: "Eu sou bom na bala e sou inteligente." Coisa que talvez o antigo segurança não era, porque senão ele ainda estaria aqui. Nós rimos e o dono da fazenda ficou sério novamente. E falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele olhou nos meus olhos e falou: "O antigo segurança era o maior pistoleiro que eu conhecia aqui na região. Mas não aguentou uma semana de trabalho, pois, segundo ele, tem uma criatura nesse milharal que põe medo até mesmo no cara mais corajoso. Mas contigo vou fazer diferente. Você vai ficar em um alpedre que eu mandei fazer, e perto de você vai ficar um outro segurança. E qualquer coisa que você vê na minha propriedade, pode mandar bala." Eu então peguei a espingarda e o revólver que ele tinha me dado e fui para casa. Passei aquele dia pensando em que bicho era aquele que o antigo segurança tinha visto, pois do jeito que o fazendeiro me contou a história parecia que não era mentira. Mas mesmo assim, eu fui trabalhar. Quando deu 9 horas da noite, eu saí de casa e fui para o trabalho. E de companhia, eu tinha somente o meu cachorro, que era o meu grande amigo, e uma garrafa de café. E foi logo naquela primeira noite que percebi coisas estranhas. Era por volta de meia-noite, quando o meu cachorro começou a latir rumo ao milharal. Eu olhava para todos os lados. Fiquei só de olho para ver se aparecia alguém. Foi então que eu ouvi um grito vindo do milharal. Na hora deu um frio na espinha. Eu fiquei morrendo de medo, mas mesmo assim fiquei alerta. Era um grito de dor e raiva. E foi somente uma vez que eu ouvi aquele grito. O meu cachorro latia muito. Aquilo não apareceu. Eu passei a noite toda apreensivo em alerta, só esperando algo aparecer. Já pela manhã, o outro segurança veio até mim e perguntou se eu tinha escutado também aquele grito. Eu respondi que sim, e aquilo só poderia ser coisa do além. Conversamos e combinamos de ficar juntos naquela noite, pois estávamos apreensivos para saber quem deu aquele grito. Eu então fui para casa dormir. O dia até que passou rápido e quando deu 9 horas da noite, eu novamente fui trabalhar. Peguei o meu cachorro e a minha garrafa de café e fui para o local em que eu havia combinado de me encontrar com o outro segurança. Só que nada dele aparecia. Já era por volta de 11 horas da noite quando ele finalmente apareceu. O segurança estava todo sujo e trêmulo. Eu vendo aquela situação, perguntei: "O que foi que aconteceu?" O homem assustado se sentou e começou a falar: "Eu estava aqui sentado te esperando chegar, quando eu vi uma coisa que parecia ser um bode olhando para mim lá do milharal. Achei que fosse um bode da fazenda. Eu fui tentar pegar ele, só que quando eu cheguei perto, aquilo se levantou que nem um homem e começou a correr bem rápido para dentro do milharal. No susto, eu corri também e me escondi em uma árvore, mas aquilo não me seguiu. Eu escutei aquela história, mas eu não dei muito crédito. Mas, algum tempo depois, eu acreditaria nas suas palavras, pois naquela mesma noite eu iria ver aquele bicho também. Era por volta de 3 horas da manhã, quando novamente ouvimos um grito no milharal. Um grito de dor e raiva. Só que naquela madrugada, além do grito, começamos a ouvir algo como cascos de cavalo dentro do milharal. E como eu era esperto, pedi logo para o outro segurança subir em uma árvore, e eu subi em outra árvore também. Ficamos ouvindo aquilo correr fazendo aquele barulho estranho. Foi então que o barulho parou, e achamos que ele tinha ido embora. Só que dessa vez, ele resolveu dar as caras. Primeiro eu vi algo como se fosse a cabeça de um bode entre o milharal. Para mim era um bode, pois de longe parecia ser um animal normal. Só que quando aquilo saiu do milharal, tivemos a plena certeza que não era coisa desse mundo, pois aquele animal estranho tinha um corpo peludo semelhante a de um homem, com exceção das pernas, pois pareciam com a de um cavalo,
e ele andava de um jeito muito estranho. Aquele bicho, vendo que não tinha ninguém por perto, começou a correr em nossa direção. Achávamos que era para nos atacar, mas ele veio atrás do meu cachorro, que tinha ficado lá embaixo. Meu cachorro então saiu em disparada para o outro lado, e aquilo passou correndo por nós, muito rápido. E assim que aquela criatura alcançou o meu cachorro, com uma mordida, ele pegou o meu animal de estimação. Eu, vendo aquilo com muita raiva, dei um tiro de cima da árvore. O bicho então deu um grito assustador, o mesmo que ouvimos minutos atrás. Aquele ser então ficou de pé e veio ferozmente me atacar. Ele pulava muito alto, tão alto ao ponto de sua cabeça chegar a tocar os meus pés. Então eu carreguei a minha espingarda e dei outro tiro naquele animal. O bicho parou e ficou como se estivesse limpando a vista. E foi aí que eu escutei mais outro tiro. O bicho novamente gritou e o tiro foi o outro segurança que deu. Só depois de ter tomado 3 tiros, aquela aberração saiu correndo. Na hora, eu pulei da árvore e fui ver o meu cachorro. E ele já não estava mais vivo. Havia sido dilacerada pelos dentes daquele bicho. E depois de tudo, o pessoal da fazenda acordaram devido ao som dos tiros, e contamos o ocorrido para eles. Eu, com muito medo, fui para casa naquela mesma noite, pois se aquilo voltasse seria para nos matar. Noites depois do ocorrido, escutei os mesmos gritos perto da minha casa, acompanhado daquele barulho de cascos de cavalo. Eu não duvido que aquele ser ainda está vivo, ainda ronda por aquela região em que eu trabalhava. Mas graças a Deus, com o passar dos anos, eu nunca mais vi aquela aberração. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.